Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Estamos aqui mais uma vez com a minissérie Nafahatun Ramadaniya, The Whips of Ramadan, os cheiros do Ramadã. Hoje é um pouco diferente, como eu lhes prometi que ia ter surpresas. Hoje está conosco o meu amigo amado, o André, um brasileiro revertido há alguns anos, que vai nos falar um pouco sobre a rotina do dia a dia durante o mês do Ramadã. Seja bem-vindo, meu amigo André. Com você, lhe concedo a palavra. Obrigado, boa tarde, Ayman. Tudo bem com você? Tudo, graças a Deus, está tudo bem. Ayman, falando sobre a conversão, né? Quando que eu fui convertido? Eu estava vendo algumas fotos nossas outro dia, fazem quase 10 anos já que eu sou convertido. Eu vi uma reunião que nós participamos com o Sheikh Rodrigo. Sim. Em 2014. Eu estava vendo umas fotos esses dias que saiu no meu Facebook, né? Sim. E assim, eu comecei a ler o Alcorão no ano de 2012, tá? Foi no finalzinho do ano 2012, e 2013 eu não fiz o Ramadã, porque eu não sabia ainda, né? Fui me inteirando pela internet, como é que era o Islã, lendo o Alcorão bastante. E em 2014, quando o Sheikh foi para a Liga Islâmica, eu comecei a frequentar e conheci você também, né? E nesse ano de 2014, eu fiz o meu primeiro Ramadã, né? Sim, eu lembro. Bom, eu lembro que eu peguei na mesquita uma folha lá explicando os horários, quando ele começava, o nascer do sol, o pôr do sol, o início do jejum, o final, né? E nesse primeiro ano, eu me lembro que algumas vezes eu acordava pela madrugada, fazia oração e comia alguma coisa, mas tinha algumas vezes que eu não comia, que eu acordava bem em cima. Então, no primeiro ano, irmã, foi bem sofrido para mim fazer o Ramadã, né? Foi muito complicado fazer, porque, nossa, eu sofri, ficava com dor de cabeça, né? Passava sede. Algumas vezes eu cheguei a tentar dormir para tentar passar dor de cabeça, né? Porque eu não me alimentei corretamente no ano de 2014. Bom, e aí os anos foram se passando, eu acabei me adaptando, acordando mais cedo, né? Antes da oração, fazia o de jejum. Sim. Bom, e agora é assim, hein, mano? Você quer saber o meu dia a dia como que é? Sim, o seu dia a dia. Agora que tá calor pra caramba aqui. Isso, é o primeiro ano que eu fiz, irmã, coincidentemente foi em férias escolar, né? Então foi tranquilo para mim fazer, porque eu fiquei em casa, né? Era bem tranquilo para ler o Alcorão, para fazer as orações. Eu ficava trancado dentro do meu apartamento nessa época do Ramadã. Hoje, né? Hoje, esse ano, infelizmente, um mês antes de iniciar o Ramadã, eu sofri um acidente. Tá? Sim, E aí eu estou me recuperando agora e eu sou afastado do trabalho. Eu estou em casa no Ramadã. Quando eu fico em casa, é bem mais tranquilo para fazer as orações, para você fazer a leitura do Alcorão, né? Tanto que agora eu fiz a oração, agora às 3h20, fiz a oração e eu estava aqui com um som de funk aqui fora, né? Conseguiu se concentrar? Sábado, não né? conseguiu. Hoje é sábado, é meio complicado aí os ruídos. Porque como nós sabemos essa questão, você já assistiu ao meu último vídeo, você comentou comigo, com o Sheikh Kamal, essa questão de tentações, de tampar o ouvido. Infelizmente, você pode saber, você é uma pessoa suspeita para falar sobre isso, então eu gostaria que você me falasse um pouco, como que você lida com isso, essas tentações do dia a dia? Ayman, eu vou falar uma coisa, é o que eu disse, enquanto eu estou em casa, tudo bem, mas eu preciso sair, às vezes, para fazer a fisioterapia, né? Eu quebrei o ombro, eu preciso fazer a fisioterapia, nesse acidente que eu falei que sofri há um mês atrás. Então, para alimentação, né? Em questão de alimentação e beber água, eu consigo
controlar de boa, né? sim, Eu não fico ansioso, nervoso, irritado. Não, eu consigo controlar de boa. O problema é o que o Sheik falou no vídeo ontem. É é, você saber controlar a sua visão, a é, sua língua e a sua audição. é, Então, uma das coisas que eu estou evitando é ficar vendo alguns grupos no WhatsApp, né, para não sim, ficar vendo bobeiras, né, sim, coisas desnecessárias que vai acabar com o jejum, né, que pode, sim, não é legal para o jejum. hum, Bom, a segunda coisa é que andando de ônibus, metrô, a gente acaba vendo algumas situações que acabam irritando a gente também, né? sim, E isso é meio chato, isso me preocupa um pouco. É, por exemplo, às vezes você vê uma senhora chegando para sentar em um banco que estava reservado para ela e está é, sendo ocupado por outra pessoa. A pessoa não se levanta, você pensa, puxa, caramba, essa pessoa podia se levantar e dar o lugar para a senhora. Não é o lugar dele. A gente acaba se irritando com algumas coisas, né? hum, Ou você vai no hospital e todo mundo precisava estar de máscara, a pessoa entra sem máscara, né? Será que esse cara não sabe que era para ele estar de máscara nesse ambiente? Né? A gente acaba ficando irritado. É sim, desnecessário esse irritamento, né? Não sim, era para a gente estar com esse tipo de comportamento agora no jejum. sim, E também questão da visão, Ayman, questão é, da visão. A gente está dentro do metrô ou andando de ônibus pela rua, você vê um outdoor, tem uma imagem erótica, né? Alguma coisa, sim, um erotismo, uma propaganda, né? Já sim, te desvia a atenção. Ou então você olha para aí você tenta virar para o lado, você vê uma mulher com um decote, todo um decotão, né? sim, O seu rosto, né? Você vira para o outro lado, duas mulheres se beijando. Então é meio difícil, irmão, né? Você controlar a visão é meio difícil. Tanto que quando eu acabo o Ramadã, antes de tomar minha aguinha, comer alguma coisa, eu sempre peço para Deus, olha, Deus, desculpa, eu pequei nisso, né? Espero que o Senhor aceite o meu jejum, né? É difícil para a gente, aqui no sim, Brasil, sim, tentar levar 100%. sim, Eu acho que lá nos países árabes as mulheres andam todas cobertas. A questão da publicidade também é bem mais reservada do que aqui no Brasil, né? Então, hum, eu acho que assim, uma das coisas que me atrapalham, né, que me impedem de fazer o Ramadã sim, 100% é a questão da visão, cara. é, É a visão, tá? Isso é meio complicado. Até mesmo você acessando algum site para pegar alguma informação, entra na UOL, no TER, acaba vendo alguma coisa desnecessária para o momento, né? sim, Isso é meio complicado para mim, é, tá? Então, eu vi ontem o seu vídeo com o Sheik, né? E ele falou para a gente tentar evitar tudo isso, né? Se policiar ao máximo com a língua, sim, com os olhos, com o ouvido, mas sim. é difícil aí. Mas aqui eu não sei lá nos países árabes como que é, mas aqui no Brasil é complicado, viu? É complicado. Não, mas fica tranquilo que Deus aceita o jejum. Deus sabe de Ah, nossa intenção, entendeu? ah, Sabe que a nossa intenção não é pecar. A nossa intenção é ah. realizar essa adoração da melhor forma possível. Não é igual uma pessoa que procura qualquer motivo, qualquer pretexto para falar: ah, estou de jejum hoje, não fala comigo. Sim. Como se fosse um jejum que está fazendo se gabando. Ó oh, Deus, estou fazendo jejum, não estou comendo, não estou bebendo, eu me abstenho de fazer aquilo, então me recompensa. Não é assim. Mas quando É, você... na, ver, É, na verdade, irmão, quando eu recebi esse convite seu, né, eu até é, pensei, puxa, mas algumas coisas eu estou falhando. Mas será que eu vou ser hipócrita e estar falando algumas coisas que eu não estou vivendo, né? Então, sim, eu estou falando tudo que eu estou vivendo, tá? sim. E agora eu não sei, né, se ela vai aceitar o meu jejum, isso só no dia do juízo final mesmo, para ver se ele vai Se aceitar Deus ou não quiser, se esse Deus meu quiser. Por sacrifício. isso A que... ideia do Ramadã é a Sim, adoração a Deus, né? A gente está sim, fazendo esse sacrifício por ele, sim, tá? exatamente. Ali, foi o que eu falei para você, a alimentação e beber água, eu estou acostumado, cara, eu consigo Sim, ficar de boa, né? Só essas outras coisas que a gente acaba sim. E tem uma outra deixando. questão, Como você sabe, antes do término do mês do Ramadã, tem depois o mês do Shawwal, que
anuncia o término do mês do Ramadã. E nesse dia, no primeiro dia, você paga zakat, seria a caridade, para como se fosse uma limpeza de todas as coisas que você deixou de fazer conforme a forma correta de realização dessa adoração de jejum. Por isso que Deus, subhanahu wa ta'ala, Allah, glorificado, exaltado seja Ele, glória ao Senhor, Ele decretou e colocou como um dos pilares de nossa religião, o Islã, a zakat, a caridade. Mas a caridade de uma forma mais específica, que é uma caridade para o mês do Ramadã, para apagar os nossos pecados, porque o Senhor sabe que nós vamos pecar, vamos nos exaltar, vamos ficar nervosos, vamos acabar vendo coisa sem querer, sem ter intenção. Então, esse zakat que nós vamos pagar, inshallah, no primeiro dia do mês de Shawwal, no Eid, da festa de quebra de jejum, antes de realizar a oração, isso daí cabe ao nosso Senhor aceitar. Por isso que esse zakat existe, ok? Agora, como você falou, o jejum é uma das adorações. E no dia do juízo final, como o Sheikh falou, ontem, no vídeo que eu gravei com ele, há pessoas que vão chegar no dia do juízo final que vão estar com um registro de boas ações do tamanho de um monte, chamado de Tihama, que é um monte que existe, que está lá na Arábia Saudita. De repente, tudo vai sumir. E a pessoa vai se questionar, mas por quê? Eu rezava, eu fazia jejum. Durante o mês do Ramadã, fora do mês do Ramadã, fazia orações extra. Por que Deus? Porque você queria que o fulano falasse, que você pagou caridade, que você fez uma ação filantrópica para a instituição tal, que você ajudasse aquela pessoa lá, necessitada. Então, você queria que os outros falassem? Então, você nunca fez aquelas ações em meu nome. Então, para mim também, isso não considero, não reconheço. Tudo vai apagar. Além das coisas que o Sheikh falou, que quando você está devendo em termos de fofoca, em termos de intriga, causando mal aos outros, danos aos outros, prejudicando os outros, tanto na vida pessoal como profissional, lá em cima, nenhuma dívida fica assim, sem ser quitada. Tem que quitar todas as suas dívidas. Lá tem que quitar as dívidas. Então, se você não tiver boas ações para pagar e quitar suas dívidas com os demais, você vai ter que carregar do peso das más ações dos outros. Imagina, você vindo com jejum, você jejuou a sua vida inteira. Você fez caridade a vida inteira. Mas, por outro lado, você fazia coisas ruins. Você adorava causar mal para os outros, achando que a sua oração é tudo. E Deus fala que a oração não é tudo. Não é tudo. E está escrito no Corão. Adorar a Deus rezando não é tudo. Você tem que ver as práticas, atitudes, comportamento e também a adoração. As duas coisas andam juntas. Você não pode falar, eu rezo, eu faço jejum, eu já fui para o Hajj, fiz peregrinação mais de uma vez. E aí? Se você continua causando mal aos outros, não vale nada. Aquilo tudo. Porque no dia do juízo final, nós vamos entrar com a misericórdia de Deus, não com as nossas ações. Por isso que todo muçulmano que é temente, tem temor ao Senhor, sabe muito bem que por mais que se esforce, por mais que faça, necessita sempre de se arrepender. O nosso mensageiro se arrependia o tempo todo. Ele que foi aberto o coração, os anjos abriram o coração, tiraram toda a mágoa, todo o rancor, toda a raiva do coração dele. Imagina nós, que temos sempre umas partículas de raiva, de rancor, de ódio, sempre tem. E mesmo assim, ele se arrependia. Então, nós necessitamos de arrependimento toda hora. Não sei o que você pensa sobre isso. Sim, a todo momento, né, a gente faz coisas erradas, mas a gente se reconhece como crente e a gente acaba pedindo perdão para Deus, né? Pelo que a gente acabou cometendo, né? Sim. Aqui vou ler um dito de nosso mensageiro.
Ok. عن أبي vou ler em árabe depois vou traduzir. عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه تبارك وتعالى. Relatado pelo companheiro de nosso mensageiro Abu Huraira. Abu Huraira era um companheiro de nosso mensageiro que decorava todos os ditos só de ouvindo de uma só vez. E por que se chamava Abu Huraira? Seria o cara da gatinha, porque ele sempre deixava a gatinha no colo. Então foi chamado, apelidado de Abu Huraira, ok? Ok. Porque Huraira é uma gatinha, ok? Radiyallahu anhu, que Allah esteja satisfeito com ele, de nosso profeta sallallahu alaihi wasallam, quando ele falava de nosso Deus, disse: "Adnaba abdun danban", o meu servo pecou, cometeu um pecado. E falou: "Deus, perdoa-me". Deus respondeu, Deus disse: "Meu servo pecou". E soube e tomou ciência que ele pecou, e pecou de novo, eu vou perdoá-lo. E Deus falou de novo: "Pecou meu servo, eu soube que ele pecou, e ele tomou ciência do pecado, e de novo perdoei o meu servo". Ou seja, o nosso Deus, ele sabe que nós somos seres humanos pecadores. E o pecado começou com um dos filhos do Adão e vai ficar até o dia do juízo final. Então, o nosso Deus, ele é misericordioso. E há um dito de nosso mensageiro que diz também que todos os filhos de Adão são pecadores. Porém, os melhores pecadores são aqueles arrependidos. Enquanto tem arrependimento, mas sincero, com sinceridade, que a sinceridade vai ficar entre Deus e seu servo, o servo amado, que a sinceridade não é concedida a qualquer um. Deus concedeu a sinceridade para os servos amados. Aí Deus vai perdoar, mas com uma condição, que você faça uma promessa perante Deus. Deus, não vou voltar mais a cometer esse pecado. Entendeu? Isso que tem que ser. Por exemplo, você fazia esses jogos de bicho, mas você rezava, você não sei o quê, você adorava a Deus, pregava a palavra de Deus, ajudava os necessitados, mas você tinha um vício de fazer esse jogo de bicho, ou você tinha vício de fumo, você era fumante, ou você era viciado em bebida alcoólica, de vez em quando você bebia algumas, como dizem aqui, mas você chegou ao Ramadã e falou: ó, Deus, eu prometo para o Senhor e que Deus me ajude que no pós-Ramadã, a partir do primeiro dia, após término do mês do Ramadã, vou me tornar uma nova pessoa, purificada, nunca mais vou chegar perto da bebida alcoólica. Eu não sei se você chegou a conhecer uma pessoa revertida que ainda estava lutando com os vícios do antes do Islã e conseguiu, com o tempo, vencer e superar isso. Não, eu não cheguei, eu não lembro desse vídeo, mas eu sei de vários casos assim dessa forma, viu, irmã? Tá. Eu vi diversos casos. Mas você tinha algum vício assim de, sei lá, todos nós temos vícios. Antes do Islã, quando entrou no Islã, com o Ramadã mudou isso em você de uma vez por todas. E nunca mais você voltou a fazer aquilo. Na verdade, com problemas com álcool, cigarro, drogas, eu nunca tive, né, irmã? Graças a Deus, eu nunca tive esses vícios assim. Mas o Ramadã te ajudou de alguma forma, te preparou espiritualmente? Foi um treino para você, da sua alma? Olha, irmã, assim, o Ramadã é uma forma de você adorar a Deus e mostrar sua devoção por Ele, né? Sim. Eu costumo fazer essa adoração para Ele e agradecer tudo que eu conquistei na vida. Sim. No Ramadã, né? Eu peço perdão pelos meus pecados, mas assim, algo que tenha mudado profundamente a minha vida, não. Eu só tenho agradecimentos a fazer por Ele, né? Por toda a minha vida, né? Eu nunca passei por necessidades, por aflições, tá? Tive uma família boa, graças a Deus.
todas as pessoas que estiveram do meu lado também foram boas. Aconteceram algumas coisas estranhas, né? Com pessoas, mas assim, é como se Allah tivesse encaminhando que ocorresse errado para lá na frente as coisas darem certo, tá? Assim, aflições, necessidades, né? vícios com drogas eu nunca tive. Que bom, que bom. Espero que, o que nos resta do mês do Ramadã, porque já o primeiro terço já foi rapidinho, faltam 20 dias, 19 ou 20 dias. Vai Porque, ó, uma coisa, os companheiros de nosso mensageiro, durante o mês do Ramadã, sempre agradeciam a Deus por eles estarem vivos. E assim que acabava o mês do Ramadã, o dia seguinte, eles começavam sempre a pedir a Deus, fazendo Deus, que nós estejamos vivos até o próximo Ramadã, porque ninguém garante. Então, é uma oportunidade que Deus está nos dando para salvar a nossa vida, porque para Deus, nesse mês, já vai estar escrito quem está no paraíso, quem se mantém no inferno porque não conseguiu se salvar. Então, tudo registrado. Todo registrado. Nós temos os sei lá, os demônios estão sendo acorrentados. Só a nossa alma que não tem como acorrentar, porque Deus nos deu essa liberdade. Faça com sua alma o que você quer, com a sua vontade, os seus anseios, o que você quer, mas eu acorrento os demônios. Então você não vai ter uma influência de fora, vai ser você vencer a sua vontade. Entendeu? Porque às vezes o que acontece em alguns países, a pessoa faz o jejum durante o período de jejum, quebrou o jejum, volta ao que era antes. Aí chegou o momento do início de um segundo dia de jejum, aí todo assim virtuoso, piedoso, rezando, lendo o Corão. Aí chegou a noite, vai lá na farra com os amigos, fuma narguilé, não sei o que, não sei o que. O que você acha desse comportamento que é muito comum em alguns países árabes? Quebrou o jejum, vai lá assistir uma novela, vai lá, sei lá, fumar, sair com os amigos, ou até pior do que isso, cometer um pecado, porque para ele o período de jejum começa da primeira oração até o pôr do sol. Aí depois tudo liberado. São pessoas hipócritas, né, irmã? Eu tô... que adianta fazer só naquele momento e o restante do ano você se desviar completamente, né? É como se você não tivesse feito, tá? Aí eu vou esperar chegar o próximo Ramadã para pedir perdão por tudo isso que eu cometi, mas depois eu volto a fazer de novo, né? Ele fica esperando, ele vai esperar não morrer até o próximo Ramadã para pedir perdão, né? Um perdão meio entre aspas, né? Perdão meio, porque o cara vai estar dormindo durante o Ramadã, vai ficar vendo novela. Eu acho que não tem validade, né, irmão? Para mim não tem validade isso. Qual a sua opinião sobre essa minha última pergunta? Sobre esses países árabes, você ficou meio sem palavra, ficou assim, falou para mim, nossa, isso acontece nos países árabes? Quando falei que a escala que eles colocam mais novelas e filmes durante o mês sagrado. Olha, irmã, eu fiquei assim, eu não esperava por isso, sabe? A grade muda a mudança drástica. A grade muda a mudança drástica. Olha, eu tinha como pessoas fiéis. Eu tenho um amigo, tá? Que ele é de um país árabe e assim, ele é temente a Deus, ele é super temente a Deus, mas ele não faz o Ramadã, ele não pratica o Ramadã, né? Eu não vejo ele indo na mesquita também constantemente. E assim, mas eu sei que é uma pessoa muito temente a Deus, né? E aí você me falou isso daí também, do comportamento dessas pessoas, eu fiquei assim um pouco... sei lá, a gente fica desacreditado, né? Porque no Brasil a gente também passa por essas coisas. O crente vai de tal maneira para a igreja
e depois ele sai totalmente diferente. Isso não é muito diferente aqui no Brasil, né? É que eu esperava, sim, que as pessoas árabes tivessem um comportamento diferente. Aí eu vi que eles agem da mesma maneira que os brasileiros, né? Não é muito diferente. É humano, humano é humano em qualquer lugar do mundo, né, irmã? Sim. Tá? O humano Então, é... tá. André, foi um prazer, ok? Ter você aqui como o meu primeiro convidado, o meu segundo convidado, entendeu? Porque, como eu falei, vou convidar líderes religiosos, sábios, pessoas comuns, amigos, principalmente revertidos e convertidos, para eu saber como que lidam com essa questão do Ramadã, para aqueles recém-convertidos, os que se converteram há muito tempo, já estão acostumados, se mudou alguma coisa no meio desse tempo, porque as coisas estão mudando, está tendo mais tentações do que antes, isso é fato. Então, tá As ficando. tentações sempre existiram, né, irmã? Cada uma no seu tempo, né? É. Eu acho que todas têm o seu peso. Em qualquer época, sempre tem um peso, né? Você falou, agora talvez seja um pouco mais, mas em toda época, eu acho que sempre houve as suas tentações, cada uma no seu formato, né? E Sim, no seu sim, ano, sim. tá? Então, tá, André, agradeço muito a sua presença e espero que as pessoas que estão nos assistindo, que vão assistir o nosso vídeo, vão gostar do que nós falamos, porque Eu sempre gostaria de ver os comentários, hein, mano? Eu gostaria de é ver os isso que eu comentários. falo, é isso que eu falo, amigo. Não tem comentários, porque os comentários vão ajudar. Eu falo aqui, repito, se as pessoas que vão deixar os comentários quiserem passar comigo, fiquem à vontade. O canal é de todo mundo, todos nós, porque aqui o propósito é informativo, para que nós possamos ter essa troca de ideias. Podem ser muçulmanos, podem ser cristãos, podem ser de outras crenças. Aqui, aberto a todo mundo. Aqui é um talk Sim. show. Porque, na verdade, esse era o propósito desse canal. Mas eu demorei. Por quê? Na verdade, ninguém curtiu a ideia. Mas quando Deus quis, tá vendo como as coisas estão rolando? Veio o Sheikh Kamal, veio você. Porque Deus está no comando, entendeu? Porque essa ideia do meu canal, quando eu criei esse canal, Who's the Man on Talk Show, para ser um talk show. Para ser um talk show. Começar com essa Seria questão do legal se Ramadã. houvesse os comentários. A gente Sim. ouvisse o pessoal falando, né? Sim. Então é isso, André. Daqui a pouco você vai ter que quebrar o jejum. Nós, na verdade, momento para você fazer suas preces, que Allah subhanahu wa ta'ala, Allah, glorificado, exaltado seja Ele, ouça nossa voz em nossas preces e que nós consigamos seguir sempre na senda reta, se Deus quiser. Sim, que Allah aceite o nosso jejum. Inshallah, que Allah aceite nosso jejum, todos nós, inshallah. Que Allah abençoe você, sua esposa e sua família e que você Amém. consiga ter um convalescimento o quanto antes voltar às suas aulas, porque só para constar, o André, ele é professor de programação, não é? Isso, trabalho com Programador. informática. Isso, Isso. de informática. É isso, André. Muito Obrigado obrigado. pelo convite, aí, irmã. Tchau. Até a próxima. Tchau. Tchau. Tchau a todos. Tchau. Aqui a gravação.